Beelzebub versus Nikola Tesla. Simplesmente uma das lutas mais hypadas do mangá inteiro e que tinha tudo pra ser melhor, mas no fim acabou sendo o que foi. Quando eu falo que a luta tinha tudo pra ser a melhor luta da obra, eu não tô exagerando. Os dois personagens que iam lutar, a comunidade toda estava muito ansioso pra ver. Quando a gente descobriu que os dois iam se enfrentar, o hype foi às alturas. O Beelzebub já era um personagem muito interessante, já era um personagem muito curioso desde o momento que ele apareceu. Ele tinha essa pegada de vilão trágico, já que a gente sabia que no fim ele só queria morrer. Ele não queria causar mal a ninguém, propriamente falando, né? Já que ele causou muito mal ao Zero Fuku. Mas se ele pudesse cumprir os objetivos dele sem causar mal a ninguém, assim ele faria. Então ele tinha muito essa pegada de vilão trágico. E já o Tesla, a gente amou ele desde o momento que ele apareceu. Desde a primeira aparição do Tesla, ele já é um personagem muito interessante, muito carismático. Tanto que era um negócio que eu particularmente não esperava dele. Porque todos os personagens anteriores a ele, o Kishi Juan, o próprio Buda, eram personagens que também eram muito animados, muito confiantes, soando certa arrogância. Então a gente chega no Tesla e ele aparentava muitas das características também. Então no começo, eu fiquei com o pé atrás sobre o Tesla, mas o Beelzebub, pra mim, já tava certo de que ele era um personagem que ia conseguir carregar muito bem a luta. E aí a gente chega no ponto de que, no fim das contas, olhando agora em retrospecto, eu não suporto o Beelzebub. Eu simplesmente não aguento nem pensar na participação dele na luta, porque é ridículo. Tudo que ele fez durante a luta é ridículo. O Tesla, que era o personagem que eu tinha um pé atrás, carregou a luta inteira sozinho nas costas. Se não fosse ele, essa luta ia ser pior de Shumatsu inteira. Se o Beelzebub lutasse contra qualquer outro humano, essa luta ia ser horrorosa. Ia ser impossível de ler ela inteira. Então vamos começar do porquê o Beelzebub, esse personagem é tão odioso pra mim. Começando pelo flashback dele, que é um flashback ótimo. A gente introduz o conceito dele, a gente introduz os objetivos dele, por que ele tem esses objetivos, a gente introduz o Satã, e tudo isso gerou um hype imenso pra participação dele na luta, de como toda essa história do flashback ia se concluir, porque em Shumatsu a gente tem essa tradição de o que é iniciado na luta, termina na luta. Na verdade, ele não foi nem usado, que é o caso do Satã. Ele não é nem citado durante a luta. Essa é a pior parte. Você der sim alguma explicação do porquê ele não apareceu durante a luta, mas ele não aparece, ele não é citado, não acontece nada em relação a ele. Então me responda por que a gente tem um flashback gigantesco onde é introduzido tudo relacionado ao Satã, sendo que ele não ia ser utilizado durante a luta. E esse é um problema dessa luta. Ela não entrega nada do que ela promete. Diferente da luta mais recente que a gente teve, que foi Leônidas versus o Apollo, que a luta não prometeu nada. E o que ele entregou foi de ótimo tamanho. A gente não terminou a luta com aquele sentimento amargo na boca de que tava faltando coisa, de que eles prometeram algo e não entregaram. É a luta onde tem muito cliffhanger pro próximo capítulo, que a gente pensa que vai mudar a luta inteira e simplesmente não acontece nada. Podemos falar agora sobre o Deus Vazio, que foi uma habilidade no final do capítulo, que a gente pensou que ia destruir tudo. O próprio Zeus estava com medo dessa habilidade, então a gente ficou muito hypado. E no fim, era só um golpe como qualquer outro. Era simplesmente um golpe em área. E também a gente pode falar depois do momento em que o Tesla diz que ele conseguiu achar uma solução para aquela luta. Parece que os autores mudaram de ideia de um capítulo pro outro, porque no final ele só reutilizou a energia da bobina para repassar para as outras partes das bobinas que já não tinham. O ponto aqui é que não fez diferença. Ele continuou dando soco igual. A gente entrou na luta sabendo que o Tesla não ia vencer. Eu tava totalmente bem com esse fato de que ele não ia vencer. Não tem problema um personagem não vencer na luta, ainda mais um mangá de torneio. O problema, se um personagem vai perder, a gente já sabe que ele vai perder, a luta tem que valer a pena, porque a gente já sabe qual que vai ser o resultado dela. E como eu tava dizendo do Tesla carregar a luta inteira nas costas, é porque ele é um personagem muito mais interessante que o Beelzebub. Ele é muito mais carismático que o Beelzebub. As habilidades do Tesla são muito mais interessantes do que o do Beelzebub. E o Tesla fala muito durante a luta. E todas as frases dele, a grande maioria, são frases muito legais. São frases de efeito e são frases que realmente fazem a gente gostar do personagem. E do outro lado, a gente tem o Beelzebub, que é uma porta, cara. Ele não fala nada. Os dois lutadores, eles não se relacionam. A luta se torna interessante pela interação dos personagens, como eles se ligam naquela luta. Mas Beelzebub versus Tesla não tem ligação nenhuma. O Beelzebub sai da arena do mesmo jeito que ele entrou. Sabe, é aquele negócio que eu disse de que as histórias dos personagens, geralmente em Shumatsu, se iniciam e se concluem durante a luta. Já o do Beelzebub se inicia e ela nunca chega a lugar nenhum. A gente olha agora e a gente sabe que o Beelzebub deve ser usado mais
mais pra frente na história. E se o Beelzebub vai ser usado mais pra frente na história, o que custava dar um flashback decente pro Tesla? Não que o flashback dele seja ruim. No geral, o Tesla foi um cara que sofreu muitas injustiças durante a vida que são relacionadas à ciência. Então eu pensei que durante o flashback a gente veria essas injustiças e mesmo assim o Tesla persistindo na ciência, sabe? Seria algo muito mais interessante do que foi. Como eu disse, não que tenha sido um flashback ruim, ele só deixou muito a desejar. É legal de saber, mas é quase como se fosse uma nota de rodapé sobre a vida do Tesla. Então, com tudo isso dito, a luta promete muita coisa, a luta promete uma revolúncia do Tesla, a luta promete uma luta contra o Satã, a luta promete, em vez de ser uma luta de soco, uma luta de poderes, com o Beelzebub usando vibrações, o Tesla usando energia, apesar de ser uma luta que tem sim mais poder do que outras, é uma luta que no final ela termina com uma troca de soco, até o final dela, que é com o Tesla sendo perfurado no coração, por um golpe que é muito besta. Ele já tinha percebido que dar soco não estava adiantando. A defesa do Beelzebub era muito alta para ele não conseguiria quebrá-la no soco. Então, o que ele, como um cara tão inteligente, deveria fazer? Criar uma estratégia, mas o que ele faz é dar mais soco. Mas o ponto é, se um soco não deu, por que 2 socos vão dar certo? E a desculpa que a história nos dá é que o Tesla foi ingênuo. E é por esse tipo de coisa que a gente termina a luta, que apesar de ser uma luta que eu gosto, ela termina com aquele gosto amargo na boca, aquele gosto de decepção mesmo. A gente tem a finalização do Tesla, que para mim é a melhor finalização de Schumacher inteiro, mas apesar de ser um final bonito, ele não salva a luta. É só mais um momento em que o Tesla carrega a luta inteira nas costas, enquanto o Beelzebub sai andando sem falar um A. E assim a gente termina a luta. A palavra que dá pra definir essa luta com certeza é desperdício. É uma luta que teve muito conceito interessante, personagens bons que foram desperdiçados. Poderia ser uma luta incrível, como eu disse, tinha tudo pra ser a melhor luta de Shumatsu. A gente termina a luta como sendo uma das mais fracas, apesar dos personagens serem bons, especialmente o Tesla, porque o Beelzebub durante a luta é uma porta, mas os conceitos deles são interessantes. E até com esse sentimento de que foi um pouco de perda de tempo, porque a luta é enrolada pra caramba. Ela poderia ser muito menor do que ela é, e ao mesmo tempo ela poderia ser muito maior se feita da forma certa. Então, acho que no geral era isso que eu tinha pra falar dessa luta. Como eu disse, eu não acho ela a pior luta da obra inteira, mas ela é realmente muito fraquinha, com muita coisa desperdiçada, poderia ser muito melhor, mas infelizmente não foi. Bom, por hoje é isso, eu vou indo. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e tenha uma boa vida.